Então, gente, vamos então para o segundo texto de Emmanuel. Ele se intitula No Júbilo de Servir. Esse texto foi publicado na revista O Reformador em dezembro de 1955 e também foi publicado no livro Segue-me, capítulo No Júbilo de Servir. E ele, então, Emmanuel se inspira no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, no versículo 10, que diz assim: Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Emmanuel vai trabalhar essa ideia que está no Evangelho de Lucas, e ele começa dizendo assim, ó, guarda tua alma no júbilo de servir. Guarda, protege, defende. A alma é o homem encarnado, a nossa consciência. Júbilo de servir. Alegria de estar ali, de poder estar ali, encarnado, desempenhando, seja lá qual papel seja. Ele fala assim, ó, não reclames honraria, por mais alto te pareça o triunfo em tuas mãos. Isso é um desafio, porque à medida que nós vamos nos tornando exitosos na caminhada, é natural que a gente sinta em algum nível, e quem não sente, que bom, já está atuando em harmonia com Emmanuel, mas para nós aqui que falamos, a gente sente ainda em algum nível a necessidade de aparecer. E isso vem num momento muito oportuno para que a gente reflita nessa necessidade de reconhecimento, porque Emmanuel está falando, não é por aí. É a alegria do trabalho. Você está lá trabalhando, ponto final. É aí que você deve colocar todo o teu esforço. E ele vai ilustrar. Ele fala assim, ó, se a terra se julgasse dona da árvore que frutifica na sua crosta, intentando negar-lhe o arrimo, não faria mais que privar-se da proteção que o vegetal lhe dispensa. E sem essa proteção, o que acontece? A erosão, o buraco, o vazio. O trabalho representa a proteção da árvore à terra, para que não surja em nós a erosão, o buraco, o vazio. E uma grande parcela da humanidade está erodida por não ter o trabalho. Olha como Emmanuel nos dá uma ilustração justa e lúcida para que a gente reflita nessa necessidade de reconhecimento. Ele segue com outra ilustração. Diz assim, e se a árvore, agora ele inverte, né? E se a árvore se presumisse proprietária da terra, que a suporta, fugindo-lhe as bases, nada mais conseguiria que a eliminação de si mesma. É o trabalho pela honraria, pelo reconhecimento. É o trabalho pelo triunfo. Vazio, por um lado, e a morte, o fim certo. E aí ele vai seguindo na sua colocação e diz assim, ó, atentas, porém, à seiva, atentas, quem? A árvore e a terra, ambas. Porque nessa ilustração, a árvore e a terra somos nós e o trabalho. Não tem nada fora, então tudo diz respeito a nós. Tanto a árvore quanto a terra somos nós e o trabalho. E aqui ele diz que estão atentos a outro elemento, a seiva. Seiva que se produz no subsolo. Ninguém vê. E ele segue dizendo assim, e ao equilíbrio que a sabedoria divina lhes assegura, entram em abençoada cooperação e produzem a bênção da colheita. Eu cortei, eu vou ler de novo aqui, para que a gente possa pegar a frase como um todo. Porque, sim, Emmanuel elabora, nessa capacidade sintética, ele compõe um parágrafo e tem
muitos elementos que a gente tem que parar e dissecar trechos do que ele diz, porque senão a gente lê e não entende nada, né? É mais ou menos o Cristo falando para a multidão em parábolas, e a turma escutava aquilo, nós escutávamos aquilo e não entendíamos nada, né? Nesse momento mental de multidão em que vivemos, se é que não estávamos ainda na selvageria nos tempos do Cristo, né? Então, olha só o parágrafo inteiro de Emmanuel. Atentas, porém, à seiva e ao equilíbrio que a sabedoria divina lhes assegura. Então, até então falava-se do trabalhador e do trabalho. Agora entrou a seiva e ao equilíbrio que vem de Deus, da sabedoria divina. Para que aquilo ocorra, né? Entram em abençoada cooperação, quem eu e o meu trabalho, e produzem a bênção da colheita, que não precisa ser alardeada. E se for, perco eu o mérito. E se eu quiser alardear, tudo bem, mas já, segundo Cristo, já tive o reconhecimento aqui. Reconhecimento do mundo é o prêmio em si. É um banho contra o orgulho. Emmanuel vai falar assim, ó, todos os bens da vida fluem da bondade do nosso Pai. Se o meu trabalho tem produzido louros, tá aqui, ó. Se eu acho que o louro é meu, eu não estou vendo a seiva, eu não estou vendo a bênção de Deus, porque esses bens fluem da bondade do Pai, em meu benefício, mas no benefício da alma, do espírito encarnado, não do homem do mundo, não desse corpo material. É o corpo que quer o reconhecimento, mas eu não sou o corpo, eu sou muito mais. Então é o banho de lucidez que vem nos oferecendo um antídoto ao orgulho, à arrogância, que pretende que eu seja o dono daqueles elementos. E quantos já caíram? Quantas vezes nós já caímos? Vítimas dessa cilada que armamos contra nós mesmos, né? Segue aqui. Nas tuas horas de êxito, medita nas forças conjugadas que te sustentam. Quando eu tiver sucesso, tem forças que estão me sustentando. E, gente, na construção desse pensamento aqui, muito pouco é nosso. Muito pouco, praticamente nada. São forças que vêm, que entendem o objetivo da obra e que iluminam, se não no momento em que a gente está fazendo o nosso estudo, no momento em que gravamos o vídeo. É um absurdo. Então, que a gente possa desenvolver a capacidade de perceber isso. Cada um de nós. De perceber que o nosso trabalho, ele, se tem algum sucesso, isso é misericórdia divina, permitindo que nós sejamos instrumentos de Deus na construção desse mundo, desse planeta melhor. Então, nas tuas horas de êxito, medita nas forças conjugadas que te sustentam. Pensa nos que te beneficiam e te instruem nos que te amparam e garantem. Encarnados e desencarnados. Porque essa relação com o mundo material, ela é tão viva quanto a nossa relação com o plano espiritual. A gente não se apercebe. Particularmente quem não tem a mediunidade desenvolvida não se apercebe disso, mas é uma realidade. Segue Emmanuel dizendo assim, orgulhar-se das boas obras é ensombrar a própria visão. E aqui ele constrói um parágrafo extremamente sofisticado. Orgulhar-se das boas obras é ensombrar a
própria visão. Porque ensombrar é cobrir de sombra, mas é provocar tristeza. E própria é a minha, mas também é a verdadeira. E tem 2 parágrafos em um aqui. Emmanuel vai falar ao mesmo tempo que eu vejo o mundo com tristeza e que eu encubro com as minhas sombras o verdadeiro mundo. E uma é consequência da outra, estão ligadas. Eu estou vendo o mundo e o mundo é triste. É porque eu estou ensombrando, encobrindo com sombras o verdadeiro mundo aos meus olhos. Ele segue dizendo assim, a maneira de instrumento pode ser um instrumento musical, mas também é ferramenta, né? A maneira de instrumento leal e dócil deixa que o sumo bem te use a vida. Sumo bem é um termo aristotélico, é o bem maior, é Deus. É como Aristóteles referia-se a Deus. Então, deixa que Deus te use a vida. Para que tu produzas obra pela misericórdia de Deus. Deus não precisa de nenhum de nós para produzir essas obras, mas por misericórdia Ele nos deixa. E quando você tentar produzir alguma obra que vise o benefício, o crescimento do mundo, você vai perceber a presença de Deus. Se não se deixar levar, segundo Emmanuel, pela arrogância e pelo orgulho de achar que é você mesmo que está produzindo isso. Que Deus nos abençoe os dias e que a gente possa se encontrar na nossa próxima reunião. Que assim seja.